dia, para a gente poder aí falar sobre controle de qualidade na bioquímica. Olá, Fernanda. Olá, Maurício, que saudade. A Dani já está chegando aí. Então, já para ir adiantando, né, um pouquinho esse nosso projeto, eu e a Dani Silvano, a gente tem uma preocupação com a qualidade, né, do diagnóstico, e a gente tem aí esse sonho juntas de poder ampliar e melhorar a qualidade do diagnóstico laboratorial, né? Então, a Dani está chegando aí, então já vou chamá-la para a gente poder começar. Dani, já enviei para você. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, a gente tinha até falado na questão da gente trazer um cafezinho, né? Eu trouxe o meu. Eu vi que a Simone está aqui. Simone, que honra. Bom dia. Ah, Bom agora dia, foi. agora sim. O Bom, negócio deu deu uma um bug. enroladinha aqui para conseguir conectar. Não estava conseguindo conectar. Ah, muito bom. Mas agora sim, estamos. Deixa eu arrumar aqui agora sim, muito bom. Bom dia, Dani. Eu tava falando que eu tava aqui já pegando meu cafezinho, que afinal de contas, Aqui também. afinal de contas a gente está numa das manhãs mais frias, né? Que é a previsão aí Geladas. de muitos dias de Uhum, tempo. Então, um café vai muito bem exatamente. e até para a gente poder falar, né? Quando a gente pensa em falar de laboratório, até mesmo na rotina veterinária, um cafezinho combina bastante. Então, Laboratório café, laboratório lanchinho, né? Não dentro do laboratório, mas sempre combina, né, Cami? A gente tá essa essência do laboratório, ela tá em todos os locais que, pelo menos eu passei, sempre tinha esse carinho, esse aconchego, né? muito bom. Muito bem, e Dani, a gente está aqui para falar de controle de qualidade, controle e calibração na bioquímica, né? Então, antes, até mesmo para a Isso gente aí. começar, mais uma vez agradeço da gente estar junto aqui falando sobre isso, né? Eu estava adiantando, falando desse nosso sonho, né? De poder melhorar a qualidade diagnóstica e poder transmitir Uhum, aquilo que a gente já vem se preocupando, né? Podendo que a gente já vem aplicando na nossa sim. rotina, mas que também a gente Uhum. possa somar pessoas junto com a gente nesse sonho de poder ter um diagnóstico de mais qualidade na veterinária, né? Então, acho que muita gente já Sim. nos conhece, né? Um pouquinho aí, já vem nos acompanhando o trabalho. Então, só para Uhum, me apresentar, e depois eu peço para você se apresentar um pouquinho também. Eu uhum. trabalhei muito tempo na área de diagnóstico, trabalho ainda, né? Cuido de gerenciamento de laboratório clínico. Mas também faço a ponte aí com a hematologia clínica. Então, hoje o que eu tento buscar é fazer as duas coisas, juntar a clínica com o laboratório, e que para mim é uma visão fundamental, quanto melhor o nosso diagnóstico, essa junção e essa união laboratório e clínica, melhor é a qualidade na veterinária e melhor é a saúde para os nossos pacientes. Então, Com certeza. e aí eu queria que se apresente um pouquinho aqui para o pessoal, para também se conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá, né? Então, o pessoal me conhece por Dani Silvano, né? Desde a época da faculdade. E eu sou médica veterinária já também desde a graduação atuando com patologia clínica veterinária, né? Então, atuei com as iniciações científicas, depois a gente evolui para residência, mestrado, doutorado, sempre em busca de estudar e saber mais, até porque uma das coisas que eu estava pensando hoje, estudando um pouco, lendo um pouco para essa live aqui, relembrando alguns conceitos, é justamente que a cadeira
né, de patologia clínica é tão curtinha na faculdade e tem tantos detalhes que hoje a gente descobriu ao longo aí da nossa jornada atuando, né, em laboratório. Então, atuei na bancada também, atuei fazendo gestão e hoje eu presto consultoria, né, para os laboratórios veterinários ou aqueles que querem ter um laboratório ou que querem ampliar ou que querem desenvolver uma gestão de qualidade dentro dos laboratórios veterinários, que isso não é coisa só de laboratório humano, né, Camila? Não, não mesmo. E a gente tem que promover, né, Dani, para que a gente possa cada vez mais ampliar isso, né, essa qualidade e também lembrar que a gente é responsável também pelo diagnóstico, né? A qualidade dentro do nosso laboratório Sim. impacta diretamente para diretamente na saúde do animal, né, em algum grau. Então, para a gente começar o nosso assunto, sempre quando a gente pensa, né, falando aí o quanto a gente quer, falando em qualidade, né, dos resultados, qualidade dentro do laboratório, quando a gente pensa na hematologia, fica um pouco mais simples quando a gente pensa que a gente tem um equipamento, a gente passa no aparelho, e a gente sempre fala, olha, o patologista clínico deve olhar para a lâmina para conferir o que o aparelho está dizendo, né? Então, a gente tem essa conferência, a gente consegue, ao longo da experiência, a gente consegue olhar numa lâmina, por exemplo, e dizer se o aparelho está... os números estão certos, se a gente tem que fazer algum ajuste, se a gente tem que fazer uma nova recontagem, se a gente tem que confirmar alguma coisa. Mas quando a gente fala de bioquímica, isso já é um pouco mais complicado, né? Porque existem conjuntos de enzimas que a gente vai avaliar. Então, se eu vou falar função renal, ureia e creatinina, eu vou mensurar se as duas estão subindo juntas. Mas muitas vezes, quando a gente começa a extrapolar para outros tipos, né, de parâmetros bioquímicos, fica um pouco mais complicado, né? Às vezes, se a gente pensar nas enzimas hepáticas, elas podem subir isoladamente, né? E até mesmo na função renal, a gente sabe que tem parâmetros que podem estar um mais alto, um mais baixo, e a gente precisa confirmar. E aí eu vou te perguntar então, Dani, como que a gente pode, porque aí é a grande questão, né? Como que a gente valida os resultados da bioquímica? Como que a gente pode fazer isso? Porque, afinal de contas, a gente tem que ter certeza do resultado que a gente está liberando para aquele paciente, né? Então, como fazer isso? Quais opções que temos? Exatamente, exatamente. Pensando em bioquímica, realmente é um dos maiores desafios na rotina. Mas antes de responder essa pergunta, deixa eu só agradecer, né? A gente está aqui, que eu acho que eu me apresentei, falei, mas não agradeci. Então fica aqui minha gratidão por esse momento e também por todas as pessoas conhecidas que estão passando aqui, entrando aqui, acompanhando a gente nesse momento. Mas, voltando ao assunto, como que a gente valida o resultado? Porque a gente recebe muitas amostras durante o dia, né, amostras de rotina dos pacientes, e a primeira validação do resultado já é lá na triagem, né? Falando de qualidade de amostra que vai implicar diretamente na nossa análise aqui, pensando em controle e calibração. Quando nós temos um equipamento, seja ele automático, semiautomático ou manual, a gente precisa preparar esse equipamento para ele transformar aquela leitura dele, aquela metodologia dele, né, que vai ser ou colorimetria ou uma metodologia cinética, mas que ele vai ler, né, através daquela amostra e transformar aquilo num resultado. Então, a primeira coisa quando a gente trabalha com um equipamento, quando eu recebo um equipamento e eu estou ali preparando ele para iniciar a minha rotina, né, considerando aqui começando do zero, é calibrar esse equipamento, né? Então, a gente inicia um processo de análise no laboratório, isso não na rotina, né, não no dia a dia, isso trazendo aqui uma realidade inicial, dando o primeiro pontapé. Então, eu vou calibrar aquele equipamento e o que é essa calibração? Né? Essa calibração vai ajustar detalhes dentro do equipamento,
né, através de um valor conhecido do calibrador, né, que aí podem ser diferentes formas de calibração, mas eu vou ajustar aquele equipamento para aquele reagente que eu estou trabalhando naquele momento, né, para que ele leia através daquela amostra padrão, daquele controle, desculpa, daquele calibrador, e que ele seja padronizado para sempre dar os mesmos resultados conforme o grau do analito que tem lá dentro da amostra. Então, essa preparação do equipamento é uma segurança, né? É uma forma de controle, de iniciar uma rotina com um equipamento ali redondinho, que normalmente a gente fala, para que ele nos dê resultados confiáveis. Beleza. Então, eu preparei meu equipamento, ele está calibradinho. Como é que eu sei que ele está calibrado diariamente? Né? Porque uma coisa é eu iniciar um sistema hoje, os equipamentos são passíveis de falhas, são passíveis de algum erro ali aleatório, que a gente chama, é um erro imprevisível muitas vezes. Então, a gente justamente vai acompanhar esse sistema funcionando através do controle de qualidade que a gente pode fazer diariamente, né? Ou até mesmo 2 vezes na semana. Isso vai variar muito conforme o volume de rotina, conforme o analito que você está trabalhando. Por que conforme o analito? Porque tem reagentes que são mais estáveis, tem reagentes que são menos estáveis. Uma dosagem que você fez de manhã, naquele reagente de trabalho, muitas vezes não vai ser mais o mesmo reagente se ele ficou lá exposto, oxidando, ou mesmo que ele seja instável. Isso vai estar escrito em bula. Olha, você pode trabalhar com esse reagente durante 8 horas, durante 6 horas. Né? Então, no dia seguinte, você vai ter que fazer um novo reagente de trabalho, provavelmente. Então, já não são mais as mesmas condições idênticas. Então, a gente precisa usar o controle de qualidade diariamente, justamente para saber se aquele resultado que eu obtive do paciente, ele é válido para ser interpretado, para dar uma interpretação adequada para o clínico, né? Então, essa importância, né, da calibração e do controle de qualidade, do controle diário, é essencial numa rotina laboratorial. E aí fica essas diferenças entre calibração e controle. Calibração, eu preparo o meu equipamento. Controle, eu monitoro o meu equipamento. A calibração, além de ser feita no início ali, quando eu, sei lá, tirei meu equipamento da caixa e estou iniciando ele, é uma primeira preparação. Mas a calibração, ela também vai ser exigida quando eu mudei o lote do meu equipamento. E aí eu fui lá no lote do reagente. Aí eu passei o meu controle não foi aceito. Então eu tenho que analisar aquela condição. Será que eu preciso calibrar novamente para aquele novo lote? Né? Então são detalhes que a gente vai interpretando durante a rotina, porque uma calibração é algo bastante algo bastante intenso, vamos dizer assim, né? No equipamento, muda bastante coisa. Então, muitas vezes, a calibração numa rotina não vai ser a primeira opção de manutenção. Eu vou ter que ver outros detalhes, né? Então, fica essa diferença aí entre a calibração e o controle, mas que são ações extremamente essenciais aí, básicas, na rotina de quem faz bioquímica clínica, né, Cami? Sim, com certeza. Eu costumo ter aquela imagem de que na calibração a gente vai vai ensinar o aparelho quais são os valores, né? Que ele vai gerar a leitura e você vai, a partir dessa leitura, é esse valor. Você vai ensiná-lo para ele poder ter um parâmetro, né? Porque senão ele não vai ter. E aí, o controle é a nossa... Será que ele está indo certo? Será que ele está fazendo uma boa leitura? Né? Então, como que ele está acompanhando? Até porque muitas vezes, se a gente esquece de fazer isso, a gente não tem nem certeza. Não tem... E uma das coisas que eu estava lembrando, né, Dani? Da importância da gente checar. Você falou da trocagem muitas vezes, da calibração e a trocagem de lote, né? De lote de reagente. Às vezes, a gente troca o lote do controle ou do calibrador, né? E a gente esquece de trocar lá no aparelho
os valores Também. controle. E aí ele está fora. Sim. Então, cada vez a gente tem sempre que checar ali no aparelho como é que está também, né? Os valores que a gente está indicando para ele. Sem dúvida. Principalmente tratando se for um equipamento automatizado, né, Cami? Porque daí realmente ele faz esse raciocínio todo internamente, ele já vem todo pré-programado. Quando a gente trabalha num sistema semiautomático, fica um pouquinho mais fácil de administrar isso, porque a gente realmente tem que ali inserir, né, o fator ou fazer toda aquela modificação lá no sistema. Agora, quando é num sistema automatizado, tem que ter muito cuidado, porque realmente ele vai fazer tudo sozinho. Então, você tem que dar o caminho das pedras correto para ele, né? Com certeza. E Dani, sempre uma pergunta que me fazem e que eu queria aproveitar para a gente poder explorar um pouquinho aqui, é que todo reagente, quando a gente compra o reagente, ele vem com um padrão, né? Que ele é um valor sabido. Para o pessoal que quando chega esse padrão, como que a gente poderia utilizá-lo pensando aí, porque a gente poderia usá-lo tanto para calibração como para controle, porque às vezes eu não tenho ali na minha rotina a possibilidade de comprar controles comerciais, né? Ou mesmo ainda não tenho instituído isso. Como que a gente poderia aproveitar e falar para o pessoal como aproveitar né? Como aproveita isso. Sim, é uma redução de custos, né? Justamente, isso vem junto com alguns kits, não são todos que trazem o padrão, mas o padrão ele vem junto com o kit justamente para permitir que o operador, e principalmente em sistemas semiautomáticos, né, utilize esse padrão para fazer justamente a calibração, e a gente também pode usar ele como uma forma de controle. Aí tem que fazer algumas ressalvas. No caso já dos sistemas automatizados, isso já não funciona muito bem, até por isso que surgiram os multicalibradores, né? Porque quando você trabalha com um equipamento automático, muitas vezes você já vai colocar todos os reagentes lá, você coloca um calibrador e ele já faz a calibração para todo mundo, né? A mesma coisa para o controle. Então, imagina se num sistema automático eu tivesse que colocar calibrador para cada analítico. É mais trabalhoso. Então, exatamente, dá mais trabalho. Então, os padrões que vêm nos kits, eles trazem essa possibilidade para os laboratórios menores, que é a grande maioria dos laboratórios veterinários trabalhando com semiautomático hoje, que tem um custo menor, mas tem exige um cuidado maior na sua execução, né? Então, o padrão ele vem justamente com esse valor conhecido, definido, para a gente calibrar o equipamento e dizer, olha, quando a concentração for 7, a absorbância vai ser 10. E aí, quando a concentração for 20, ele vai fazer uma regressão linear, vai fazer lá os pontos e vai determinar aquela regrinha para ele depois, quando a gente passar uma amostra de um valor desconhecido, ele vai fazer essa ligação de pontos, vai dizendo, não, essa amostra aqui deu uma absorbância de 5, então a concentração desse analito é 4, 3, enfim. Então, o padrão ele vem justamente para auxiliar nisso. Primeiro, na calibração. Segundo, que a gente também pode usar como uma forma de controle. Não é o mundo ideal, mas muitas vezes o ideal é trabalhar com multiníveis, né, Cami? Mas o padrão ele pode vir como uma... Normalmente, numa rotina pequena, se faz isso. Se faz a calibração e depois se passa o padrão como amostra, justamente para saber se ele está dando exatamente aquele valor que está no padrão, né? Que está descrito lá no rótulo da amostra padrão. Então, essa é a grande vantagem de se ter e de se usar o padrão, né, que vem no kit. Então, alguns testes não vão ter, a maioria, acho que principalmente os cinéticos, se não me falha a memória, normalmente não vem padrão, principalmente os colorimétricos que acompanham.
né? Então, ou não, o contrário. Na verdade, os colorimétricos normalmente não vêm, porque se usa fator, e o cinético normalmente vem padrão. Acho que é isso que me veio aqui sobre as vantagens do padrão. São essas. A diferença tem diferença de composição também, quando você trabalha com uma amostra padrão, normalmente ela é produzida, né, nas indústrias farmacêuticas com um analito puro, porque ele é feito de um analito só. Então, é um padrão de, sei lá, LT, é um padrão de fosfatase alcalina. E aí, quando você trabalha com multicalibrador, por exemplo, né, quando você trabalha num sistema automatizado, aí a formulação do calibrador já muda. Ela é normalmente um calibrador proteico, liofilizado, né, então ele já tem uma chance de variabilidade maior também. E isso está diretamente relacionado também com a pureza desse produto, né, que vai te dar resultados mais precisos aí ao longo do uso desse material. É importante também ressaltar que se você usa padrão para calibração e padrão como controle, ou é importante manter isso sempre muito bem armazenado, né? Porque hoje ele está dando 7, amanhã ele tem que continuar dando 7, e se você não armazena isso de forma adequada, então, um controle de temperatura de geladeira, muitas vezes o pessoal não tem aí a questão O costume de anotar, né? do controle, de anotar, exatamente, coloca uma folhinha lá do ladinho da geladeira, anota diariamente esse controle de temperatura, né? Porque é uma questão, parece boba, mas se eventualmente acontece uma queda de energia ou qualquer coisa do tipo, você precisa tomar uma ação corretiva em relação àquilo, né? Testar a estabilidade dos reagentes, enfim. Sim. E no caso, também, quando a gente às vezes esquece o reagente na bancada, né? Deixa lá um tempão, a gente precisa validar que ele ainda continua funcionando, senão a gente. No laboratório, eu costumo até brincar com as meninas que trabalham comigo. Se você tem dúvidas, joga fora. Porque a gente não tem como, é tudo tão parecido, a gente precisa ter certeza que, primeiro, se a gente confirmou que ainda funciona, faz sentido continuar. Mas quando a gente já não tem mais esse critério, o que acontece quando a gente começa a ter já o nosso controle ou o nosso calibrador sem qualidade? A gente começa a desviar, né? Fazer todo um desvio da nossa acurácia dentro e vai colocar um viés aí, seja sistemático ou mesmo aleatório, nas nossas análises que a gente não vai conseguir confirmar depois, né? Então, a gente tem que ter muito... Porque para a gente ter tudo certinho, para a gente garantir, a gente tem que ir criando essa cultura, né? De ir anotando os valores, de poder avaliar qual é o critério, quando que eu rejeito, quando não, quando que eu continuo, né? Porque senão eu vou fazer ali, depois eu não sei o que fazer com o resultado, né? E aí vem onde entra principalmente a questão dos multiníveis, né? Que eu comentei antes, que a gente tinha até falado nisso nos bastidores, porque usar simplesmente um padrão de valor conhecido, né? Você está analisando uma única concentração, né? Você ainda comentou isso comigo em relação à importância dos multiníveis, né? Mas você analisar uma única concentração ali no padrão, você tem uma característica do comprimento de onda passando naquela concentração e da matriz ali que compõe aquele reagente reagindo com a amostra e dando aquela concentração conhecida de 7. Mas e se aquele paciente tinha uma concentração de 20, de 30? Como é que você vai validar que simplesmente um único nível de controle
foi suficiente para dizer que aqueles pacientes que têm resultados... E a gente trabalha com amostras biológicas, então a gente tem amostras em diferentes concentrações o dia todo, eu não trabalho só com paciente normal, não é mesmo? Sim, com certeza. E aí são esses que a gente tem que ter mais certeza de validação, né, dos resultados. Porque Justamente. eu lembro que antes eu costumava a ter a ideia de que quando a gente pensa na curva de absorvância e valor do parâmetro, né, da concentração do parâmetro, a gente tem a ideia de que se vai subindo a absorvância é como se fosse uma curva linear, né? Uma linha linear. E muitas vezes não é o resultado que a gente encontra. A gente encontra, a maioria, ela é uma curva que gera toda uma fórmula matemática e que a gente sabe que tem um ponto ótimo em que a gente encontra, e muitas vezes é onde está o nosso principal valor, ponto único, né? O nosso padrão, o nosso valor aí do reagente padrão, e que conforme a gente vai tendo as variações ou para cima, valores para cima ou valores para baixo, né, de concentração, acaba que tem um pouco mais de probabilidade, muitas vezes, do nosso reagente não performar tão bem, que são onde muitas vezes tem maior possibilidade de erro. E a gente sabe que os níveis, né? Muitas vezes quem já não se deparou tá com o aparelho não conseguir fazer a leitura e ele tem que ficar fazendo diluição, para chegar no comprimento, para ter uma linearidade, dentro de uma faixa de linearidade melhor para aquela bioquímica, né? Então, para a gente poder... Exatamente. Esses controles que você citou, né, de valores, muitas vezes a gente coloca, se a gente só pegar o reagente padrão, né, o que é um valor sabido, ele é um ponto único. Mas é importante da gente também compreender qual que é o valor alterado para cima, principalmente daqueles que a gente sabe que é o que a gente espera, né? Por exemplo, uma ureia e creatinina. A gente precisa quem que mais a gente quer validar? Aqueles que estão altos, né? E a gente sabe que vai começando a complicar mais quando tem muitas alterações. Ou mesmo os lows, porque muitas vezes uma ureia diminuída, será que é próprio do paciente? Ou será que a gente está com alguma variação? Como que eu valido isso se eu só tenho um ponto único, né? Como é que eu faria dessa maneira? Então, a gente precisa ampliar, eu vejo, né? Eu não sei como você também pensa, né, Dani? A gente já conversa bastante sobre isso. A gente pensa muito parecido nesse sentido, de que a gente precisa ampliar, porque por mais que muitas vezes é um investimento para o laboratório, de validar ali os seus resultados, você tem a garantia de que o que você está liberando, né, é um valor fidedigno, que é do seu paciente e que da sua parte você fez o melhor dentro da qualidade laboratorial, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito com o laudo, com isso, mas se a gente não cuida ali da nossa análise, o que está sobre o nosso controle, a gente acaba ampliando um erro que é assim, o que o clínico, né, o lado do clínico, o que ele vai olhar? Ele vai monitorar as variações daquele paciente. E que a gente, às vezes, que está lá com a gente não tem ali o acompanhamento, né, no tempo daquele paciente. A gente está vendo um ponto único. Mas o clínico que está acompanhando, ele vai fazer essas comparações. Né? O tutor que está acompanhando vai fazer essas comparações. E o que a gente não pode é oferecer uma gangorra que ela não é real. Com certeza. E essa grande, essa amplitude, eu estava falando isso hoje essa semana até no post sobre reprodutibilidade que eu subi lá. Essa amplitude de variação, quando a gente pensa em curva de Gauss, lá da estatística básica, que é da onde vêm os valores de referência, e que a gente considera 95% ali, a gente tem aqueles 5% que fica na zona cinza. E que eu vou dizer se o animal está doente, está saudável, está diminuído aquele resultado ou está aumentado. Se dentro do laboratório eu não tenho um sistema bem calibrado e com uma manutenção do controle diário, esse coeficiente de variação, que é o nome que se dá, né? Esse percentual de variação, essa amplitude da curva, o que vai acontecer?
eu posso estar soltando resultados com uma tendência para mais. E eu posso estar dizendo que alguns pacientes estão doentes. E aí o veterinário vai ligar para o laboratório e vai dizer, olha, esse resultado não condiz com a clínica. Aí a gente usa toda a nossa lábia, mas ainda assim ele vai lá e faz exame em um outro laboratório e depois vem contrapor com o nosso. E aí com que argumento você vai garantir que aquele resultado ele é fidedigno? Não, olha, aqui no meu laboratório, no início da rotina, no início da rotina da manhã, no início da rotina da tarde, nós passamos controle, né? Nós verificamos por duplicata quando o resultado está alterado, aí entramos na questão dos critérios lá de repetição, de rejeição das amostras, né? Então, quando a gente valida um resultado através do controle de qualidade, a gente precisa interpretar esse controle de qualidade, né? Então, assim, eu vou usar um nível normal e um nível patológico. Na bioquímica, normalmente, é o que se aplica aí, né, de mais corriqueiro. Então, o normal e o patológico é justamente para eu garantir que, nas leituras de concentrações mais baixas, o resultado está no alvo que eu preciso, que são nas concentrações mais baixas. E quando eu tenho concentrações mais altas, o resultado está preciso naquela região. Pode acontecer, e isso eu já presenciei, de eu ter um controle normal e um patológico, e o normal está dentro e o patológico está fora, né? Então, porque o reagente, muitas vezes, estava já numa fase de que tem que trocar, já está velho, então ele já não está mais dando conta de detectar concentrações muito altas. Então, tem essas questões aí que a gente tem que levar em consideração quando a gente estabelece, e não é simplesmente passar um calibrador e depois ler como amostra e que está tudo bem. Então, durante a rotina, se a gente faz dessa forma, aqueles resultados, a gente tem que ter um critério muito mais rigoroso na hora de liberar um resultado alterado. Então, ou eu vou, se o equipamento me dá uma mensagem de não linear, então eu vou diluir essa amostra, vou dosar novamente, vou repetir para ver se não foi um erro aleatório, né? Porque muitas vezes, nossa, que estranho, esse aqui deu 500. Aleatoriamente, assim, sendo que, né, todos os outros resultados deram normais. Então eu vou voltar lá no equipamento e ver. Às vezes foi uma pipeta que a ponteira não encaixou direito. Então são N motivos aí. É claro que o erro aleatório, normalmente, ele está dentro do sistema analítico ali, né, do equipamento. O erro sistemático, que é quando aquele que dá resultados realmente grosseiros, bizarros, assim, né, que aí são realmente bem inexatos, fora do valor verdadeiro, aí realmente está atrelado à manipulação ali da amostra, o operador, a pipetagem, alguma coisa nesse sentido, que a gente tem que voltar, refazer, né, e corrigir. E aí a gente vê, não, olha, realmente não era 500, era só 40. Então, por isso também que o laboratório, às vezes, se tiver algum clínico aqui nos ouvindo, que a maioria que eu estou vendo aqui é laboratório, mas por isso que muitas vezes a gente pede um volume de amostra considerável, né? Porque a gente tem critérios para controle de qualidade dentro do laboratório, e a repetição é um deles. Então, isso é realmente muito importante na hora da rotina, né? E aí fica essa importância, por isso da avaliação de controles de multiníveis, né? A interpretação aí se eu entrar aqui, se eu começar a falar de leis de Westgard, de como a gente interpreta esse controle, aí eu vou ficar aqui a manhã inteira conversando sobre isso, que é um assunto imenso. Para a gente falar lá no curso, né, Cami? No curso de noções básicas, a gente vai ter esse espaço para poder conversar um pouco mais sobre isso, exatamente. E enquanto você falava, Dani, me veio a memória, né, de que a gente precisa ter um critério de se o controle não deu certo, a gente precisa ter um critério das etapas, verificar o reagente, repetir, ter todo um critério para não pegar e calibrar com reagente inapropriado, porque aí o que você está falando?
você está errando e desconfigurando completamente o seu equipamento, porque você usar um reagente ruim para fazer uma calibração é você introduzir um erro em todas depois as suas análises, né? Que talvez o seu controle pegue, mas às vezes você tem que... o seu controle deveria pegar, mas às vezes, dependendo, né, a faixa de variação, muitas vezes você pode não conseguir, se você não tem ali um trabalho de gestão do seu controle de qualidade, né? Então, às vezes, você pode introduzir um erro bastante grosseiro. Então, você tem que garantir que todas as suas etapas elas estão em boa qualidade, né? Isso me faz lembrar... Com certeza. Me faz lembrar também que da importância, né? Como que a gente prepara para a gente poder ter esses controles no nosso laboratório, né? Então, a gente tem que, por exemplo, se você vai comprar um reagente comercial, é importante a gente fazer ali a diluição, tudo direitinho, mas também como que é o armazenamento dessa amostra. Lembrar que a gente tem que bem identificar, a gente faz a diluição, gerar alíquotas, né? Que a gente vai congelar, que tem maior estabilidade, por exemplo, muitas vezes. Identificar corretamente, ainda mais se você tiver mais de um controle, o que é controle, o que é calibrador, qual que é o lote que você está usando, para você lembrar quais são os valores que você vai utilizar. E ter uma ideia, porque uma vez que a gente não ficar aquele processo, né? Congela, descongela. Descongela, congela de novo. Então, a gente sabe que isso vai destruindo a qualidade dos analíticos, né? Então, ter todo esse planejamento de como você vai estruturar e implantar isso no seu laboratório é fundamental. E não necessariamente isso, claro, vai ter um custo, vai ter uma necessidade de preparação, mas isso a gente está falando de ampliar a qualidade. Então, a gente vai... em questão de um outro retorno, né, que vem. É um outro retorno que volta para você. É um investimento financeiro e de tempo, mas que volta num nível maior na qualidade do que você está liberando, e a garantia de poder passar para o seu cliente, para os veterinários e para aquele animal que também depende do seu resultado, né? Algo de mais qualidade. Exatamente. A grande questão aí de manter esse controle no preparo, né, das soluções, principalmente falando que a gente tem diferentes realidades realmente. Então, assim, hoje eu já passei por laboratórios de pequeno, médio e grande porte. Então, pensando assim do maior para o menor, quando a gente entra na rotina num grandão, por exemplo, eu vou fazer todos os dias todos os analitos praticamente. Então, eu vou realmente chegar no laboratório, pegar um controle, um calibrador, um controle, e vou passar esse controle para todos os analitos. Agora, quando eu vou lá na ponta, que eu estou trabalhando com semiautomático, muitas vezes não funciona. Eu vou passar controle daquilo que aparecer na minha rotina naquele dia. Então, às vezes o meu volume de controle que eu vou alicotar é diferente para cada rotina. Então, sei lá, o meu frasquinho de controle, e quando você prepara o controle, é um ritual, né? Eu digo que, olha, preparar o controle é um negócio que você tem que, assim, baixar aqui o espírito da paz e ter paciência, porque você tem que cuidar muito bem na pipetagem, porque o volume de água que você vai colocar lá para eluir aquele controle é extremamente importante. Manter aquele controle em repouso para ele ser eluído completamente, porque daí depois dá um resultado bizarro. Ai, o controle não tá batendo, o controle não tá... Já pensou que pode ser o controle, que lá na ponta alguém que fez ou quem fez não seguiu o procedimento padrão, né? Então, essa alicotagem, essa identificação, se é o normal, se é o patológico, né? Porque daí você vai separar em alíquotas pequenininhas para congelar, e diariamente você vai tirar uma alíquotazinha, ou você vai tirar uma alíquota que você vai usar no máximo ali hoje e amanhã, né? Então, essa organização laboratorial é muito importante porque implica na qualidade e em custo.
né? Por que você vai deixar um tubo de 1 ml de controle lá, não é 1 ml, acho que é 3, na geladeira, correndo risco de perder? É um negócio caro, é um custo elevado para o laboratório manter isso, né? Então, é uma engrenagem, né, Cami? É um negócio que funciona muito, um está muito atrelado ao outro. Então, a gente aqui a gente coloca como tema da live bioquímica, controle e calibração, mas a gente entra em muitos pormenores dentro desse raciocínio, né? Então, falar tecnicamente só de calibração e controle, a gente precisa olhar muito macro, né? E essa é a grande essência do laboratório. Você tem que estar ali antenado a tudo. Uma coisa que me ocorreu quando você estava falando, só para a gente acrescentar aqui, né? É a questão do registro do controle. Eu vou olhar isso hoje. Meu controle hoje eu tive que fazer uma ação corretiva de calibração, né? Porque deu um erro aleatório aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou registrar na minha planilha essa ação, porque amanhã, se tiver dando um problema, muito provavelmente não é calibração, porque calibração não perde assim de um dia para o outro, né? Normalmente demora aí dias, ou se eventualmente acontecer um problema muito grave no equipamento. Mas esse registro, essa planilha, e hoje também a 1374 exige isso, né? Que você mantenha esse. Então, esse registro diário te ajuda a acompanhar a vida do seu equipamento. Olha, ontem eu troquei a cubeta. Hoje eu vou dar uma olhada nos reagentes, porque o meu reagente de trabalho eu preparei anteontem. Né? Então, esse raciocínio que você comentou de a gente inspecionar tudo, a partir do momento que você mantém um registro, isso facilita demais a vida. E lembrando que a gente não é um só dentro do laboratório, é uma equipe. Então, hoje sou eu que passo controle, amanhã é a Camila que está passando controle na rotina. Será que ela vai saber o que eu fiz? Será que ela sabe que ontem eu calibrei, então amanhã ela não vai precisar calibrar? Eu tenho que deixar um post-it lá no computador para ela lembrar? Não, formulário, organização do laboratório, tudo isso, comunicação, exatamente tudo que a gente já falou aqui em lives, né? Tudo é aplicável aqui nessa roda de conversa sobre bioquímica, controle e calibração. Sim, com certeza. E essa questão de quando a gente trabalha com outras pessoas, essa parte de comunicação, né? Porque a gente volta na identificação dos calibradores, das amostras, e dos registros, porque muitas vezes a gente ali, não, mas tá fácil de entender. A gente não mas né? Por isso a identificação de todos os resultados, ao acompanhamento, para depois, no final, fazer uma análise, inclusive, para poder saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer uma manutenção no equipamento? Ou será que o controle Sim. que eu escolhi não tem qualidade? Porque às vezes eu tentei economizar no controle e ele não tem tanto... Ou será que tem um reagente específico que eu não estou conseguindo, ele não tem tanta estabilidade, eu preciso fazer mais controles, né? Fazer uma gestão mais específica para aquele analito, né? Então, tem muitas coisas. Às vezes, tem problema na bioquímica com determinado comprimento de onda. Não está em todos, então ele está dando uma alteração específica para um determinado comprimento de onda e vai ter em alguns analitos, outros não. E às vezes é o filtro, né? E aí a gente tem que conhecer também um pouquinho de como que funcionam as coisas lá dentro do equipamento. E aí de fato, né, Dani? A gente entra num universo que vai para... Porque para falar de controle de qualidade, de controle e calibração, a gente tem que... É um universo, né? E a gente vai acabar ficando aqui até o infinito aqui para falar. E eu tô vendo que o nosso tempo tá assim, quase indo. Tá acabando. Quase indo, né? Exatamente. Mas... Pode falar. Não, eu estava pensando exatamente nisso, né? De que dessa importância, né? De poder e cada vez mais trazendo esses conceitos, aprimorando nesse sentido e olhando o laboratório Sim. como um grande, com esse sentido de gestão mesmo, desde a hora que a amostra chega, que aí a gente vai entrar Sim.
das amostras, né, hemolizada, as interferências, né, muitas vezes interferências lipêmicas, que a gente vai mexer em outras coisas, cuidar do nosso equipamento, do nosso das manutenções. Então, às vezes a gente está falando de calibração e de controle, mas a gente esquece das manutenções periódicas. Às vezes o nosso equipamento ele não está, porque a gente não consegue. Como que a gente vai ter certeza que o que ele está aspirando, ele está aspirando o volume adequado? Então a gente precisa dessas, né, dessas manutenções, desses controles. A querida bomba peristáltica dos equipamentos, que muitas vezes precisam de manutenção, trocar a mangueira, lubrificar a mangueira. São muitos detalhes realmente, assim, né? E eu acho que a necessidade de informação para o colega veterinário que está ali no laboratório é muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos biomédicos, sabe, durante os lugares que eu passei, assim. Eles têm uma bagagem de informação imensa, né, justamente porque estuda justamente esse foco. Então, assim, quando eu me deparei com as faltas de informações, eu tinha que recorrer a, muitas vezes, bibliografias humanas, né, ou mesmo aos próprios colegas biomédicos para poder associar as coisas, né. Então, aqui, como hoje a gente busca esse movimento de valorização à patologia clínica, né, o próprio laboratório veterinário ser valorizado, então buscar essa qualidade. Então, é com esse objetivo que a gente também nasceu, né, Cami, aqui, nossa parceria que é a Livete, né, para trazer esses pormenores, né, para trazer essas questões básicas que muitas vezes, como eu disse lá no começo da live, a cadeira de patologia clínica ela é muito pequena e ela foca justamente na interpretação, muitas vezes, dos resultados e não nos detalhes técnicos. Para quem está começando ou para quem teve pouca experiência com laboratório, vai conhecer numa especialização, vai conhecer muitas vezes na prática ou estudando de forma autodidata, ou mesmo numa residência, se fizer, né? Então, o QLVET veio justamente para trazer informação de qualidade. Quando a gente pensou em estruturar esse primeiro curso, nós chegamos no consenso de que o básico precisa ser dito, que o óbvio precisa ser dito, e muitas vezes são informações que a gente não usa no dia a dia, porque todo dia a gente lê lâmina, a gente passa no equipamento, a gente conversa com o veterinário e sabe interpretar um exame, a gente dá aquela consultoria científica, mas resolver essas questões técnicas minuciosamente e ter consciente, um curso como esse que a gente está trazendo, né, de noções básicas laboratoriais na prática, é justamente com esse objetivo, né, e aí, né, não só a parte bioquímica, mas também a parte de hematologia, que a gente não comentou aqui, sobre controle e calibração de equipamentos hematológicos, que aí é um assunto para muito mais tempo. Um outro mas lá a gente vai... É um outro universo. Mas lá dentro do curso a gente vai ter tudo isso, né? Então, desde a questão de triagem de amostra, de aceitação de amostra, preparo dessa amostra, enfim, detalhes e mais, então a gente vai poder conversar no curso. Se você está aqui acompanhando a gente ou está assistindo esse vídeo depois, né? Todas as informações do curso para você se programar estão no site, né? Tanto no link da bio da Camila quanto no meu. Tem lá o link de acesso ao site do curso com todo o cronograma, horário, data para você se chamar e para você também já se pré-inscrever, né, no curso de noções básicas laboratoriais na prática voltado para veterinário, que vai acontecer em agosto. E o lançamento dele, a abertura das inscrições devem acontecer no começo do mês de agosto, né? Uhum. Então, acho que é isso. Vai acabar o tempo, Cami? Já estou aqui olhando o relógio. Vai acabar. Eu só queria aproveitar, já que você falou, né? O Instagram vai derrubar. Já que você falou do curso, né? Da nossa parceria, do QLVET, e lembrar que a proposta é que as pessoas possam se tornar independentes
enxergar por trás da máquina, né? Porque por trás de cada equipamento tem um ser humano que é aquele ser pensante que precisa interpretar o que está acontecendo. E que a gente possa Exatamente. se sentir cada vez mais confiante de saber o que... E não ficar dependendo ou com receio, né? Porque o maior desafiador é a gente estar diante de um problema e ter medo dele, não saber resolver e ficar nessa dependência, né? Ou muitas vezes, ou às vezes o que eu acho, não sei o que é pior, né? A gente nem perceber que está errando. Então, é importante da gente poder aí cada vez mais tornar as pessoas independentes, porque aí elas vão saber encontrar soluções e não vão e não mais fugir dessas, porque afinal de contas quem está atrás das máquinas que o laboratório ele tem muito, né? Por trás dessas máquinas existe um patologista clínico que ali muitas vezes na veterinária ele faz a função de tudo, né? Porque quando a gente fala de um laboratório humano, a gente tem o biomédico que passou 5 anos estudando toda a parte, bastante da parte técnica, aí a gente tem todos os técnicos de todas as áreas e é uma área multidisciplinar e que na veterinária o patologista clínico é esse multidisciplinar ele só, né? Então, muitas vezes é ele que tem que ir aprimorando e que ele possa se sentir cada vez mais confiante. Então, é disso que se trata, é isso que a gente quer trazer para o pessoal, né? E quem quiser saber mais, é só procurar ou no meu link da bio, ou no da Dani, ou vem falar com a gente, né, Dani? Que a gente está aí super disponível para poder conversar com o pessoal. O inbox está aí, pode mandar mensagem. Muito bom. Querida, eu acho que o nosso tempo está acabando, vão nos derrubar. Eu queria agradecer demais essa manhã chuvosa aqui em São Paulo, está chovendo pelo menos. Mas foi uma delícia estar aqui com todos vocês. Eu fiquei muito feliz de ver pessoas. Carolzinha mandando mensagem aqui, que saudade. Muita gente, obrigada pra gente. É uma alegria saber que a gente está contribuindo, né, Dani? Porque é isso que dá sentido no nosso trabalho, é isso que a gente sonha e é isso que a gente também fica feliz em saber que estamos no caminho certo, né? E que vocês estão aproveitando. Obrigada, Dani. Obrigada por mais uma vez estarmos juntas aqui e que venham mais, né? Que a gente possa continuar esse trabalho. Com certeza. Com certeza. Gratidão é minha de ter você aqui comigo, né? E estamos juntas nesse projeto tão especial. Agradecer a todo mundo que está aqui, conhecidos, pessoal que passou, os nomes conhecidos que a gente viu aqui, né? A Dani, Dabos, passou a vários laboratórios aqui, sim. Fernanda, pessoal mandando coraçãozinhos, eu vi Márcia, a Lia querida. A Simone estava aqui também no começo. Pois fiquei honrada com a presença dela. Fiquei honrada também. Muito bom. Mas a gente ficou honrado com a presença de todo mundo que está aqui prestigiando a gente, né, Cami? Isso é muito prazeroso mesmo. Esse é o maior presente aí, maior recompensa de tudo isso. Mas então, bom dia a todos, né? Vamos curtir essa quarta-feira, trabalhar um pouquinho, né? Tomar mais um cafezinho. E até a próxima. Até a próxima. E pessoal, contem com a gente. Vão mandando aí o que vocês querem saber, né? Isso ajuda também bastante para a gente poder contribuir, porque a ideia é trazer o que vocês precisam. Então, mandem para a gente, a gente vai conversando. Então, um beijo, né, Dani? Um bom dia a todos, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.